Muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a essa aula. Nessa aula eu vou falar sobre material de estudo para concurso público. Qual será o melhor material? Qual que é o material mais efetivo? Será que tem material que pode ser descartado? Será que tem material que vai me alavancar muito mais do que outro material? É isso que nós vamos discutir nesta aula. Se você está assistindo no gravado, passa um pouquinho para frente que eu vou receber o pessoal que está chegando. Muito boa noite, Mariana, Mayra, Ju. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Nós estamos na aula 2 da série Foco. Vão se aconchegando, sejam bem-vindos. Nessa aula eu vou falar sobre material de estudo para concurso público. O que de fato é importante que vocês saibam, qual material que vai ser mais efetivo para você, qual material que você precisa descartar porque está atrasando totalmente sua aprovação. Tem material que funciona para uma matéria e não funciona para outra. Que site que é melhor? De qual cursinho que eu devo comprar? Todas as dúvidas que vocês têm sobre material eu vou falar hoje, com um bônus que eu também vou falar os principais erros que vocês cometem quando o assunto é material de estudos para concursos. E também eu vou falar qual que é a melhor forma de estudar cada material. Então sejam bem-vindos. Fernando, boa noite. Domingas, boa noite. Quem for chegando já vai clicando no coraçãozinho aí para chamar mais gente, para poder aquecer meu coraçãozinho do lado de cá. Paula Lima, boa noite. Nívia, boa noite. Gislaine, sejam muito bem-vindos. Quem acompanhou a aula 1 da série Foco, manda para mim aqui só para eu saber quem assistiu a aula de produtividade, para eu saber se vocês estão chegando por aqui agora ou se vocês já estão aqui há mais tempo. Marcos, boa noite. Sinara já me segue há mais tempo, conheço esse rostinho, muito boa noite. Cris e Cleber, quem não pegou papel e caneta ainda, vá pegar. Já sabem que o conteúdo aqui é infinito, então sem anotar fica muito difícil de você memorizar tudo aquilo que eu preciso falar. Então quem não pegou papel e caneta ainda, vá pegar. Rosane falou que estava aqui na aula de produtividade, que bom. O Beto também, ó. Bastante gente já estava aqui na aula 1. Para quem não sabe ainda ou que está chegando agora, nós estamos esta semana fazendo a série Foco. O que é a série Foco? São 3 pontos principais do estudo para concurso, que se você se desfocar, isso vai atrasar muito a sua aprovação. Então na segunda-feira a gente falou sobre produtividade, hoje a gente vai falar sobre materiais de estudos e na sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai falar sobre o número ideal de matérias para você estudar. São pontos que literalmente, se você sair do caminho, vai te atrasar muito na aprovação. Essa série é uma série de aquecimento para o desafio Vou Ser Concursado. Que desafio é esse? Se um desafio que vai acontecer do dia 25 a dia 28 de abril, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta da semana que vem, 8 horas da noite. A diferença, o desafio Vou Ser Concursado, ele é o caminho completo, do zero até a sua aprovação. Aqui na série Foco eu tô falando de alguns pontos específicos em que você precisa saber, precisa ter conhecimento para você não se desfocar. O desafio Vou Ser Concursado é o caminho completo, do zero, todos os marcos que você tem que cumprir, os erros que você não pode cometer até a sua aprovação, tá? 8 horas da noite, o desafio vai ser pelo YouTube e a série Foco aqui pelo Instagram. As aulas não vão ficar gravadas, então se você está aqui, continue, porque não vai ter jeito de você assistir no replay depois, tá? Tô vendo muita gente que perdeu a aula 1, eu sei, é triste mesmo, a gente quer voltar, mas eu quero que vocês aproveitem, aproveitando que vocês estão nessa aula aqui, vamos aproveitar esse tempo para poder fazer valer, tá? Materiais de estudo, pessoal, vamos lá, vamos começar. Quem não pegou papel e caneta ainda, corre e pega, pra gente não se demorar muito. Eu quero ver se dá um tempo de eu abrir um pouquinho para perguntas no final. Mas vamos lá, material de estudo. Si, por que é tão crucial e por que você fala tanto de material de estudos? Pensa comigo. Se por um acaso você quer ir para os Estados Unidos, qual que é o meio de transporte que você vai utilizar para ir para os Estados Unidos? Na maioria das vezes, se a gente está no Brasil, a gente vai usar avião. Se eu posso ir para os Estados Unidos a cavalo? Pode, você pode ir a cavalo. Depois de quanto tempo você vai chegar nos Estados Unidos? Provavelmente não vai ser nem no mesmo cavalo. Vai ter que trocar de cavalo no meio do caminho. Mas um dia lá, sei lá das quantas, você pode chegar. Então, o material de estudos, eu dei esse exemplo exatamente para você entender o tanto que é distante um cavalo de um avião. O material de estudos, ele é o veículo que vai te levar até a sua aprovação. Você pode ter um veículo que vai te levar de uma forma muito devagar, ou você pode ter um veículo que vai te levar de uma forma muito rápida. E isso não quer dizer que o mesmo veículo vai servir para todas as matérias. Então, por exemplo, em português, o meu avião pode ser um material de estudos. Em constitucional, o meu avião pode ser outro material de estudos. E é isso que você vai identificar hoje. O material ideal para a Andrea, por exemplo, não é o mesmo material da Lohane, que não é o mesmo da Thaisa. Você vai aprender hoje a identificar qual que é o melhor material para você.
a depender do seu caso, a depender do seu concurso, a depender do nível que você está naquela matéria. Então, se quando eu escuto todo mundo falando que está estudando por tal material, significa que eu tenho que estudar por aquele material também? Se você quiser ir junto com a maioria, sim, você vai junto com a maioria e se a maioria estiver indo a cavalo, você está indo junto também. Tá todo mundo fazendo igual e você está fazendo também. Agora, se eu aprender qual que é o melhor material para mim, não importa o que as outras pessoas estão fazendo. Eu já descobri qual que é o melhor material para mim. E é isso que vai te levar mais rápido até a sua aprovação. Desde a série Foco até o fim do desafio Vou Ser Concursado, o que eu preciso que você entenda? Pode ser que você seja aprovado de outras formas. Hoje em dia acho até mais raro, tá? Mas pode ser. Só que às vezes são formas que vão te fazer demorar muito, levar anos e anos e anos para sua aprovação. O que a gente tenta? O que eu quero que você aprenda? A ser aprovado mais rápido. Se eu perguntar aqui quem quer gastar a vida inteira para ser aprovado no concurso público, todo mundo vai falar que não quer. Se eu quero ser aprovado, não quero levar minha vida inteira para poder fazer isso. Eu não quero ficar todos os dias estudando por não sei quantos anos na frente. Não é isso que eu quero. Eu quero ser aprovado mais rápido. Então, desde aqui da série Foco até o desafio Vou Ser Concursado, o que é a ideia? Você aprender os caminhos para ser aprovado mais rápido. Se esses caminhos são atalhos, existem atalhos, eu vou dar um jeitinho de ser aprovado mais rápido no concurso público? Não, não existe. São caminhos inteligentes para você aprender o que é melhor para você e ser aprovado no concurso público. Mas não é atalho, não é milagre, não é... Enfim, se você estava esperando um milagre, fosse apertar um botão e passar amanhã, isso não vai acontecer. E eu sou muito sincera em relação a isso. Vai ter que ter esforço, só que um esforço inteligente e que vai te gerar muito menos tempo, muito menos anos para você ser aprovado, tá? Então, o material de estudos, ele é o veículo que você vai escolher para ir até a sua aprovação. Pode ser um avião, pode ser a cavalo, pode ser um carro, mas ele é o veículo, tá? Então, beleza, por que eu falo que é muito importante o material de estudos? Quando eu comecei a estudar para concursos, meu primeiro concurso, né, se você não sabe, foi muito traumático. Eu vou contar essa história bem contada no desafio, mas só para você saber. Eu passei já tem um tempinho bom, né, não vou falar a minha idade, mas já tem bastante tempo. E na época era cursinho presencial. Até alguns de vocês ainda vão ao cursinho presencial. E como que é cursinho presencial? Chega todos os alunos juntos, todo mundo sentado na mesma cadeira, vai o professor lá na frente e dá uma matéria igual para todo mundo. Ponto. Alguns alunos anotam, outros gravam a aula, enfim, mas a aula é a mesma. É aquela aula ali que a gente tem. Na minha época nem tinha apostila direito, era mais ou menos, tá? Então aquele foi meu material de estudos. Hoje em dia, vocês têm à disposição de vocês uma gama de materiais. E o que são materiais de estudo? Eu vou mostrar e exemplificar com fotos. Mas a gente tem videoaulas, a gente tem materiais escritos, que são PDFs, que são livros, a gente tem legislações. Nossa, tem dezenas de materiais de estudos. Ai, sim, isso é muito bom, né? Porque na sua época só tinha um, então agora tem vários. Isso é maravilhoso. Mas, se você aprender a focar e a escolher o material para você. Eu vou adiantar falando qual que é um grande erro que vocês cometem quando vão escolher o material. Ficam em dúvida. O que vocês começam a ter? Um HD de materiais no computador de vocês. Então, se, por exemplo, aqui, olha, Jamile falou, prefiro o PDF. Ela estuda para, vamos supor, carreiras policiais. Estou dando um exemplo, tá, Jan? Vou te usar aqui. Estuda para carreiras policiais. Na hora que eu abro o HD do computador dela, sabe o que tem lá? Material para juiz, material para tribunais, material para OAB. Ela tem até material da área de enfermagem no HD dela. Tem PDF, tem videoaula, tem coisa de 2008, tem coisa de 2020. E aí vocês começam a ficar perdidos no meio dessa gama de materiais. Então, ter muitos materiais é muito bom, se você de fato sabe aproveitar o que está à sua disposição. Porque se você não sabe, o excesso, o que é o excesso de materiais? É falta de foco. Lembra que essa série que a gente está falando é sobre foco? Então, quando você tem excesso, você tem falta de foco, tá? Então, eu, por exemplo, na época do cursinho, eu não tinha muita escolha, né? Então, eu não posso nem falar que eu estudei errado. Poderia ter aproveitado muito melhor essa minha primeira oportunidade de reprovação, porque eu não sabia o que fazer com aquela aula. Eu escutava a aula do professor, chegava em casa e não fazia nada com aquilo. As vezes que eu revisei foram pouquíssimas. Eu ia à aula, até ia. Escutava o que ele falava, mas qual que é a pretensão de eu decorar aquilo escutando uma só vez? Nenhuma, né? Anotava ali bem mais ou menos e nem revisava, tá? Então, esse foi um dos grandes erros que eu descobri também depois da minha reprovação. E que eu consertei depois. E esse caminho, tanto na série quanto no desafio, é para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. E, inclusive, os erros que os meus alunos, antes de serem meus alunos, falavam que cometeram. É isso que a gente quer economizar, beleza? Então, vamos eliminar esse excesso aqui hoje, tá? Vamos eliminar esse excesso de materiais. Hoje você vai limpar o seu HD, literalmente, tanto o HD do computador quanto o HD cerebral. Eu quero que você limpe para você fazer a sua escolha, que é diferente da outra. Cada um aqui vai sair com escolha. Se quiser me contar enquanto eu for falando, vai contando. Não consigo ler todos os comentários, mas eu acho legal vocês registrarem, porque é uma forma ativa de você participar da aula, tá?
Beleza, então primeiro de tudo, com essa história e com essa introdução que eu fiz, você vai escolher um material que é do nível do seu cargo. Isso parece óbvio, mas não é óbvio. Então vamos lá, se eu estudo para carreiras policiais, eu não vou escolher um material de juiz. Eu não vou escolher um material de delegado. Ah, sim, mas eu adoro penal e o material de delegado é muito mais interessante. Tudo bem, mas ele não é do seu cargo. Ele não é do nível do seu cargo. Você vai escolher esse material? Não. Por quê? Porque ele não é do nível do seu cargo. Com isso, já elimina grande parte das ofertas que te oferecem. Eu sei que vocês trocam materiais entre vocês, enfim, do jeito que vocês fazem, mas você já vai eliminar. E o foco é o quê? É saber dizer não. Olha, tem esse material aqui de juiz atualizadíssimo, 2022, segundo semestre. Nós nem estamos no segundo semestre ainda, mas estão te oferecendo um material de 2022, segundo semestre. Você quer? Não estudo para juiz? Não quero. Vou continuar com o meu de 2020, tá bom? Tá. Então, beleza. Escolha o material do seu carro. Quais são os tipos, então, afinal, de materiais que existem, tá? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar com fotos. Eu sei que tem gente que já está mais avançado, já conhece os materiais, tem gente que ainda não, tá? Mas eu quero exemplificar para vocês. O primeiro de tudo, trouxe o nosso querido Silvio Sandio aí, o rei da contabilidade. O primeiro de todos os materiais é a videoaula. E o que é a videoaula? É o professor ou presencial ou na internet te dando uma aula falada, dando uma aula conversada. Eu vou ensinar como estudar com a videoaula, tá? Fique tranquilo. Fique tranquilo você também. Mas primeiro eu quero que você entenda quais são os tipos. Então, primeiro de tudo, é a videoaula, que está à sua disposição. O segundo de tudo é o PDF. O que é o PDF? Quando eu falo, estudar pelo PDF, várias pessoas falam aqui, eu prefiro estudar pelo PDF. O que é o PDF? É isso daqui. São várias aulas sobre a determinada matéria. Então, em português, por exemplo, a gente tem 20 aulas, 12 aulas de PDF, aula 1, aula 2, aula 3, cada uma trabalhando de um tema, que são colocados dessa forma. Qual que é a grande sacada e o que é o grande brinde, digamos assim, do PDF? Você tem uma forma de estudar mais lúdica do que o livro. E se você vai lembrar do livro da escola, do livro da faculdade, o PDF ele é um pouco mais lúdico. Por quê? Ele traz cores. Olha, tem um bonequinho, esse PDF é do Estratégia Concursos, tá? Peguei uma aula demonstrativa no site. Ele tem um bonequinho que fala assim, hora de praticar. E na hora que fala hora de praticar, traz a questão. E aí você já pratica logo o conhecimento que você estava estudando acima, tá? Então o PDF ele tem essa forma mais lúdica. E aqui eu tô dando um exemplo do Estratégia, mas pode ser qualquer um. Eu vou falar sobre os que existem, só para exemplificar mesmo, tá? Eu vi que a Patrícia falou se eu vou vender aqui. Não vou vender, nem ganho nada com isso de forma alguma. Eu só peguei para poder compartilhar. Então esse é o PDF. Então até agora a gente viu o PDF e a videoaula. Além disso, o que a gente tem? A gente tem as doutrinas. Então toda hora que eu falar sobre doutrina, o que eu tô querendo dizer? Livros, tá? Então a gente tem doutrina, por exemplo, esse livro do professor Rogério Sanches é um manual de direito penal. Dentro desse livro você vai encontrar tudo sobre direito penal, explicado pelo professor Rogério Sanches. Se o livro é parecido com o PDF, mais ou menos. O livro ele traz uma abordagem um pouco mais doutrinária mesmo, uma linguagem um pouco mais rebuscada. O PDF ele traz uma linguagem mais popular. O PDF é quase como se fosse uma aula, só que escrita, tá? O livro não, ele traz uma linguagem um pouco mais rebuscada. Então, a doutrina é bem isso. Então, toda vez que eu falar em doutrina, o que eu tô falando? Do PDF? Não. Da videoaula? Não. Eu tô falando de quê? Eu tô falando do livro, tá? E por que a gente fala doutrina? Porque no meio jurídico, né? Eu fiz a faculdade de Direito, para quem não sabe, a gente fala muito sobre doutrina, doutrinadores, que são os escritores dos livros. Então, a gente aprende que livro é doutrina, tá bom? Se tem só os livros jurídicos? Não, por exemplo, a Anne falou aqui, eu sou da área de educação. Pessoas que vão utilizar muito livros nas suas preparações. Quem são? Pessoas de carreiras específicas, né? Se eu vou estudar para enfermagem, vou estudar para psicologia, vou estudar para a área de educação, por exemplo. O que vocês vão usar muito mais? Às vezes a doutrina, às vezes o livro de fato daquela sua área. Os psicólogos, por exemplo, vão ter que pegar livros da biblioteca. Muitas vezes vão estudar pelo PDF, mas o PDF vai ser insuficiente. Você vai ter que intensificar o seu estudo pelo livro. Então, as pessoas que estão estudando para carreiras específicas, normalmente elas vão utilizar um livro também, tá? Beleza, deixa eu ver aqui. Qual que é a outra coisa que muitos não conhecem? Esse é o vade-mecum. E não precisa assustar. Nossa, que tamanho de livro, socorro, meu Jesus, eu vou ter que estudar para esse negócio. Eu não sei o que faz, olha o tamanho desse livro, eu vou ter que estudar tudo isso. Não precisa ficar preocupado. O que é o vade-mecum? Tudo isso é um livro com compilados da maioria das leis que a gente tem aqui no nosso país. Então, dentro desse tem a nossa Constituição Federal, tem o Código Civil, tem o Código Penal. Isso é um compilado de leis.
Significa que você vai precisar estudar isso, você vai precisar comprar isso? Não, calma. Eu vou falar já já quem que é a pessoa que vai ter que estudar pelo Vademécum e quem que é a pessoa que eu nem sugiro que estude pelo Vademécum, tá? Eu tô só mostrando para vocês conhecerem quais são os materiais que estão à disposição de vocês. Porque muitas das vezes, o que vocês conhecem? Videoaula. Não sabe como que é um PDF por dentro, ou conhece o PDF, mas não sabe qual que é a vantagem da videoaula. Então aqui a gente vai clarear um pouco isso, tá? O Vademécum, por exemplo, para mostrar para vocês, isso daí é o Vademécum por dentro. Tá vendo essas letrinhas? Essas letrinhas aí são artigos de lei, tá? Então o Vademécum é todo composto de leis. É um compilado de leis, beleza? Então, ótimo. Então esses são os tipos de materiais. A gente tem Vademécums com as leis secas, videoaulas, PDFs e os livros ou as doutrinas. Quais são os sites? E aí anota, tá? Quais são os sites que você indica para poder estudar? Eu vou cometer um erro aqui de indicar os 3 principais na minha opinião, mas não significa que só tenha eles. Tem vários outros que podem ser tão bons quanto, mas eu não vou ficar aqui fazendo uma lista de quantos sites existem, tá? Então, na minha opinião, quais são hoje os 3 melhores sites de cursinho, se vocês vão escolher para estudar? Se eu quero comprar um cursinho, dentro do cursinho vai ter PDF e videoaula. Quais são os 3 principais sites que eu devo olhar para poder pesquisar? São 3. A gente tem o Direção Concursos, o Estratégia Concursos e o Gran Cursos, tá? Esses 3 são os principais. Aí quem estuda para carreiras policiais fala, mas eu estudo pelo Alphacom. Tá bom, o Alphacom é mais referência em videoaula, mas tá tudo certo. Eu tô dando só exemplos de 3 que eu considero bons, que eu conheço o material por dentro, que eu sei como que é o material por dentro. Então esses 3 eu posso falar com veemência que eu gosto deles, que eu sei como que é a forma de ensinar deles, tá? Se eu passei na banca de jornal, tava vendendo uma apostila que custava R$69 com todo o conteúdo do concurso em 200 páginas. Eu devo comprar essa apostila? Não. Por quê? Porque essa apostila vai ser insuficiente para o seu concurso, tá? Na grande maioria das vezes, essas apostilas de banca de jornal, elas são simplesmente uma solução rápida, mas elas não são eficientes. E a gente passa na banca e vê várias delas, por isso que elas são muito mais baratas, tá? Então, na grande maioria das vezes, eu não recomendo as apostilas, tá? Se alguém me falar assim, sim, eu passei com essa apostila, eu vou ter que analisar o caso, porque pode ser que a pessoa tinha um conhecimento prévio, pode ser que a pessoa tenha um conhecimento fora da curva, eu vou ter que analisar o caso, mas não é a regra. E uma das coisas que vocês vão aprender muito comigo é que eu não gosto de basear na exceção. Porque se você olha para a exceção e você se baseia na exceção, você está fazendo um posicionamento que não é inteligente. Porque se você não faz parte da exceção, que tem um raciocínio fora da curva, que aprende só de olhar, que pega o aprendizado no ar, você vai se frustrar. Porque você é ruim? Não. Porque você tomou como base alguém que é a exceção. E o que a gente vê o tempo inteiro? Depoimentos, etc. Pessoas que são a exceção. Pessoas que passaram em menos tempo, pessoas que passaram só lendo resumos, pessoas que elas são a exceção. Maravilha para elas, muito bem. Acho o máximo que elas existam. Mas talvez não seja o seu caso. Você se nivelar por ela, vai acontecer que você vai se frustrar, vai aumentar muito sua expectativa e você não vai corresponder a ela, tá? Então eu gosto muito, tudo que eu trago aqui é sobre a regra, tá? E não sobre a exceção. Beleza, quais são os principais erros que vocês cometem quando estão estudando pelos materiais? Primeiro, a grande maioria parte de uma premissa de que tem que começar pela videoaula. Sim, comecei a estudar agora e eu acho que eu tenho que começar pela videoaula. Esse é um grande erro. Não, ninguém tem que começar pela videoaula. Eu vou te ensinar já como que é o momento de você decidir se você vai para videoaula ou não. Mas não é obrigatório você começar pela videoaula, tá? Esse é o primeiro erro. Segundo erro, eu vou assistir a videoaula acompanhada de um PDF. Só que o PDF que tem no cursinho não tem nada a ver com a videoaula. Quem dá a videoaula é um professor, quem dá o PDF é outro professor. Eu fico mais perdido naquela videoaula do que tudo. Então esse também é um grande erro, querer estudar a videoaula acompanhado do PDF de outra aula de outro professor. Outra coisa, não dou certo com videoaula. Se eu não nasci para PDF, se eu não nasci para estudar lei, eu não consigo começar a ler lei, eu me desconcentro. Ou então, se eu não nasci para PDF, eu aprendo muito melhor do que com a videoaula. Quem aqui? Vai colocar no chat. Quem acha que aprende muito melhor com a videoaula ou que aprende muito melhor vendo o professor falar, ou que tem muito mais facilidade com a videoaula? Isso é uma coisa que vocês trazem muito pra mim. Se já tentei PDF, mas não deu. Meu negócio é videoaula. E é interessante que vocês pensem isso e falem isso. Eu vou colocar isso em xeque agora pra vocês perceberem. Que não é porque, presta bem atenção nisso, não é porque até agora deu certo pra você a videoaula que significa que ela é melhor pra você.
Então não é porque até agora deu certo para você o PDF que significa que ele é melhor para você. Então se você até agora acha que videoaula é o seu 80-20, né? É o seu match, ele é o seu crush, é porque você já está acostumado com a videoaula. Mas costume nem sempre é o que é melhor para você. Estudar pela videoaula foi bom até então. Ó, tem várias pessoas falando videoaula, maravilhoso. Vamos ficar aqui comigo até o final, porque vocês vão sair daqui me odiando, mas não tem problema. Vamos transformar esse ódio em amor depois. Não tem problema. A grande maioria vai preferir estudar pela videoaula, tá? A grande maioria. E eu condeno a videoaula? Não, mas a videoaula tem o seu momento. Vocês vão entender isso já. Por quê? Primeiro de tudo, o que o professor fala na videoaula nunca vai ser do mesmo tamanho, com a mesma intensidade de conteúdo do que o que é escrito num livro ou no PDF. A velocidade da nossa fala é naturalmente muito mais devagar do que a velocidade da nossa leitura. E olha que eu falo rápido. Ainda assim, a velocidade da minha fala é muito mais lenta do que a velocidade da minha leitura. E o que eu quero dizer quando eu digo isso? Que o que o professor dá na videoaula vai ser sempre menor do que o professor supostamente vai dar no PDF. Então você está dizendo, sim, que se eu estudar pelo PDF eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais conteúdo do que com a videoaula? Sim. Ah, então tem que estudar sempre por PDF? Não. Segura aí, tá? Então, na maioria das vezes, o que eu quero que vocês entendam? Que estudar pela videoaula não é o suficiente. Pode ser que estudar pela videoaula não vai te fazer acertar grande parte das questões, ou metade das questões. Vai precisar de um complemento, vai precisar de um algo a mais. Em algumas matérias, a videoaula é suficiente. Mas em algumas matérias não é suficiente. Você vai precisar de um algo a mais. E digo mais, estudar por videoaula é mais lento do que estudar pelo PDF. Por quê? De novo, velocidade da fala. E outra, na videoaula, quando o professor está fazendo a videoaula com você, ele vai parar, ele vai contar uma piada, ele vai mexer com alguém. Se está sendo ao vivo, então ele vai ler os comentários. Isso, quer queira, quer não, vai minando o seu tempo de estudos. No PDF a gente não tem isso. No PDF é um estudo direto, é um estudo que não é interrompido. Por mais lúdico que seja, ele não é interrompido. E daí que muitas pessoas falam que gostam da videoaula, por quê? Porque a videoaula é dinâmica. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu estou conversando com vocês, olha, eu estou colorida, o PDF é preto com um branco, com no máximo um roxo. Ou no máximo um laranja, no caso do direção. Mas não, aqui eu estou toda colorida falando com vocês. Eu interajo, leio os comentários, isso é muito melhor do que ficar só lendo um tanto de papel. É claro, a gente é ser de contato, é energia, troca de energia. Então, muitos de vocês vão falar que preferem a videoaula por isso. Outros vão falar que não tem a menor paciência. Porque demora, porque enrola, eu gosto logo de um negócio direto ao ponto, por exemplo. Mas em algumas matérias, talvez, mesmo essas pessoas, elas vão ter que ir para a videoaula. Tá? Beleza, então, não dou certo com tal material não funciona para mim. Não é uma regra absoluta. O que você vai fazer, eu vou te ensinar já, é a testar isso. Você vai testar os materiais nas matérias. E com base nisso, você vai perceber o que é melhor para você e o que não é. Tá bom? Outro erro muito gritante. Comecei com o material e vou com esse material até o fim, né? Em relação à videoaula. Se comecei a estudar matéria de português, por exemplo, pela videoaula, porque era impossível entender português pelo PDF. Eu concordo. Entender análise sintática, oração subordinada, adverbial, causal. É isso, né? Me lembra aqui. Adverbial, causal. No PDF é de outro mundo. Entender balanço patrimonial de contabilidade no PDF é de outro mundo. Eu concordo com vocês. Então, a videoaula, ela é, nesse caso, muito mais fácil da gente entender. O professor explica com a nossa linguagem, é muito mais fácil. Informática, banco de dados, né? Raciocínio lógico, na maioria das vezes, quando a pessoa não tem um conhecimento prévio, é impossível você entender aquilo pelo PDF, tá? Mas não significa que porque você começou aquela aula pela videoaula, você começou aquela matéria pela videoaula, que você vai pela videoaula até o fim. O que acontece na maioria das vezes, tá? Os alunos que não são da área de direito, né? Se não formei em direito, estou fazendo concurso para nível médio, por exemplo, mas o danado do nível médio vai colocar direito constitucional na minha prova. Se eu não entendo nada de direito, não sei o que é aquilo que está na minha frente, o que acontece com esse aluno? Ele vai ter que partir para uma videoaula. Ele não formou em direito. Constitucional, direito administrativo é muito abstrato para quem não fez faculdade de direito. Então ele vai ter que ir para a videoaula. Mas, se a partir de um certo ponto, na aula 4, na aula 5, ele percebe que ele já tem condição de entender por onde se passa aquela matéria, que ele pode pegar o PDF, não tem por que ele ficar na videoaula até o fim só porque ele começou com a videoaula. Lembra do que a gente falou na aula de segunda-feira sobre produtividade, sobre perfeccionismo? Essa ideia de eu começo com a videoaula, eu tenho que ir até o fim com a videoaula, nada mais é do que seu perfeccionismo te gritando, que você tem que fazer tudo certinho, tudo redondinho, tudo bonitinho.
Mas isso é atraso de vida, tá? Então, um grande outro erro é comecei com a videoaula, vou com a videoaula até o fim. Não, a videoaula pode ter sido útil até um certo momento, mas depois pode ser que o PDF vá ser melhor. Ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. A outra coisa, está disponível material para mim, então eu vou usar. Na hora que vocês matricularem em um desses cursinhos que eu falei, ou em outros cursinhos, por exemplo, ou pegar um material gratuito, não precisa ser necessariamente uma matrícula, na hora que você entrar vai estar disponível para você videoaula, na grande maioria das vezes, videoaula, PDF, um negócio que se chama de gravação da videoaula. O que é isso? Se é a videoaula digitada, que é diferente da aula do PDF, tá? Vai ter mapa mental, vai ter resumo estratégico, vai estar tudo isso disponível para você. Que ótimo que está disponível, mas não é, anota, não é porque está disponível que você tem que usar. Lembra do que eu falei? Nós vamos eliminar o excesso, porque o excesso traz falta de foco. Então não é porque determinado material está disponível que eu tenho que usar. A mão de vocês coça para abrir aquilo tudo, usar aquilo tudo. Um complementa esse, mapa mental complementa o resumo, que complementa a videoaula. Não, não, não. Isso está te atrasando. Esse é um erro muito grande. Não é porque é disponível que você tem que usar, tá? E lembre-se sempre. A sua prova, a não ser em caso de prova oral, a sua prova é escrita. E por que eu quero falar isso? Por mais que você escolha começar determinada matéria com videoaula, e algumas matérias têm necessidade disso, a sua prova é escrita. Você precisa treinar a linguagem que cai na sua prova. O professor ele não vai falar exatamente como está escrito a questão, a não ser que ele esteja lendo uma aula de questões. E você precisa treinar, a sua prova é escrita, você vai ter que ler, raciocinar aquilo e responder. Então o aluno, muitas das vezes, quando chega na ação provada e ele não consegue subir o percentual, sabe qual que é a primeira pergunta que eu faço para ele nas mentorias? Qual que está sendo a sua base de estudos? Videoaula. Por quê? Porque tem dificuldade em compreender a leitura das questões. Então lembre, a sua prova vai ser escrita. O máximo possível, tente se aproximar da linguagem que vai ser adotada na sua prova, tá? Beleza, sim? Quando estudar e quando usar cada um, então? Já que eu já falei os erros, vamos falar quando usar cada um. Se você não compartilhou essa live ainda enquanto eu bebo água, escolhe 2 concurseiros que estão na sua lista, que estão de preguiça agora, procrastinando, provavelmente fazendo qualquer outra coisa que não vai ser útil para o concurso deles, para o futuro deles. Compartilha essa live e fala, venha para essa live, você precisa vir para essa live agora. Compartilha, chama esse concurseiro que está no sofá, para ele poder ter uma noite produtiva assim como você. E é engraçado, porque quando eu falo compartilha, né? Às vezes fica com medo da concorrência, né? Não, nossa, deixa eu dar uma lição sobre isso para vocês, aproveitando aqui, que não é sobre o assunto, mas eu sempre gosto de fazer essa coisa intercalada. Concorrência nos concursos públicos. Sim, tenho medo de compartilhar a live, porque o meu amigo, ele estuda para o mesmo concurso que eu, e eu quero que o conhecimento que eu tenho seja meu. Eu não quero que mais ninguém saiba disso, porque com isso eu vou passar à frente, galera. O mundo, o concurso público, a vida, tudo é sobre troca. É sobre dar e receber. Não é sobre só dar, ou seja, você não vai ficar doando, mas é sobre se colocar à disposição para receber algo em troca. Você nunca vai faltar algo para você quando você escolher dividir. Nunca. Principalmente se você escolhe ajudar outra pessoa. Então, se você tem esse pensamento, que é um pensamento egoísta, não é egoísta porque é ruim. O que é egoísta? Significa que você está pensando na satisfação do seu ego. Por isso que é egoísta, porque é a satisfação do meu próprio ego, tá? Então, toda vez que você tiver um pensamento nesse sentido, tenta quebrar essa corrente. Porque quando você escolhe dividir, isso de fato vai se multiplicar para você. Foi uma coisa que eu tive que trazer muito para muitos alunos, principalmente quando a gente estuda para concurso, que tem concorrência mesmo. Mas aí você descobre verdadeiros aliados e não concorrentes. No Nação Aprovada a gente tem muito isso. As aulas sobre motivação, a nossa mentoria são aliados, não são concorrentes. Por mais que estudem para o mesmo concurso, tá? Então, beleza, vamos lá. Quando usar cada um? Quando usar a videoaula? Quando que eu vou usar a videoaula? Agora é a hora que vocês anotam. Primeiro, quando você é iniciante numa matéria e você não consegue entender essa matéria pelo PDF. Então, o que eu falo? Primeiro, eu vou tentar estudar essa matéria pelo PDF. Se por um acaso eu não entendi nada do que está falando, meu Deus, eu não entendi, esse professor está falando grego para mim. Eu vou ficar perdendo tempo tentando a próxima aula em PDF e a próxima em PDF? Não. Eu já vou logo para a videoaula, porque a videoaula é a matéria mais mastigada, é o professor me explicando aquilo. Então, quando eu sou iniciante numa matéria e eu não consigo ter conhecimento dessa matéria pelo PDF ou pelo livro, eu já vou para a videoaula direto, tá? Eu fico tentando? Não. Eu vou direto para a videoaula? Não. Eu primeiro vou tentar pelo PDF. Se eu perceber que eu não estou entendendo nada, aí eu vou pegar a videoaula daquela matéria. Matérias de exemplo, por exemplo, que são muito matérias de videoaula.
Raciocínio lógico e matemática, matérias de exatas, na maioria das vezes, pode ir para videoaula. Por quê? Porque vai ser muito difícil de você conseguir estudar aquilo sozinho se você for iniciante pelo PDF, tá? Matérias de direito para quem não é do direito, igual eu falei, informática, português, tá? Essas são as 4 aí que eu vejo que são primordiais que os alunos normalmente estudam pela videoaula. Beleza, sim? Qual que é o outro caso que eu vou estudar a videoaula? Se você já é intermediário e avançado, isso acontece bastante. Se você já é intermediário e avançado, mas você sente que uma explicação mais prática do assunto vai aumentar o seu percentual. Por exemplo, tem uma aluna que estuda para carreira fiscal, que ela está estudando estatística. E ela já é mais ou menos intermediária ali, quase para avançada em estatística. Só que agora é o momento que ela entende que a videoaula vai melhorar o conhecimento dela para poder subir os acertos dela. Tem um certo momento que você precisa que o professor te explique de outra forma. Que você precisa que o professor te fale uma linguagem mais básica. Porque talvez o seu erro está na base do assunto. Tá? Então, se você já é intermediário e avançado, os alunos, por exemplo, que estudam direito empresarial, ou mesmo exatas, né? Se eu já até tenho conhecimento, mas eu preciso de algumas partes da base, dos números inteiros ali, que tá falha aquilo ali. Não tem problema, você pega a videoaula daquilo dali, tá? Que é quando você já estudou por outro material e o seu percentual tá baixo. Ótimo. Quando que eu devo usar o PDF? Você deve usar o PDF quando você consegue compreender. Na minha experiência, a experiência de todos os alunos, todos, eu não consigo lembrar agora de uma exceção em que a regra foi a videoaula. Não consigo lembrar, estou forçando, mas eu não consigo me lembrar. Todos os alunos, quando eles entram no Nação, tem uma aula específica sobre isso, e bem profunda sobre isso, sobre a troca da videoaula desnecessária, não é de toda a videoaula, eu não sou contra a videoaula, a regra não é isso, da videoaula desnecessária pelo PDF. A maioria tem resistência. Não vou trocar, prefiro videoaula. Depois que troca, a maioria fala, por que eu não troquei antes? Então, a minha recomendação para vocês, se eu estivesse começando a estudar para um concurso hoje, se o meu filho estivesse começando a estudar para um concurso hoje, o que eu falaria para ele? Tenta entender pelo material escrito. Se você não entender pelo material escrito, você vai para a videoaula. Essa é a minha recomendação chave. Então, quando que eu devo estudar pelo PDF? Se mesmo sendo iniciante, intermediário, não importa o nível, eu consigo entender a matéria pelo PDF. Eu consigo entender o suficientemente para fazer um nível de acertos relevantes. Agora, se eu estudei aquela matéria, se eu estudei aquele PDF e ao final da aula eu fiz 40% de acertos, eu não consegui entender aquele assunto. Aliás, nós temos 2 possibilidades. Olha, eu abrindo outra vertente. Se eu estudei o PDF inteiro e no final da aula eu fiz as questões daquele PDF e eu acertei 40%, quais são as 2 coisas que podem ter acontecido? Primeiro, o PDF não tratou do que trataram as questões, ou seja, a minha aula, o meu material está insuficiente para o meu concurso, o meu material não está trazendo o que cai nas minhas questões, eu vou ter que avaliar provavelmente a possibilidade de trocar de material. E qual que é a segunda possibilidade? Eu não entendi o suficiente daquilo. Às vezes, quando eu li, eu achei que de fato estava entendendo, mas não estava entendendo. Na hora que eu fui fazer os acertos, eu vi que eu não estava entendendo, que eu tirei 40% e pronto. Então, como que eu vou saber se eu consegui entender o PDF ou não? Primeiro, se você lê e está entendendo, ok. Mas na hora de fazer os exercícios, cheque o seu resultado. Se você não olhar para os seus resultados, né? Muitos falam assim, se eu vou terminar uma aula e não vou fazer exercício sobre ela, não vai? Como que você vai descobrir se você aprendeu? Ah, não, sim, mas eu vi aqui que eu já entendi. Já? E como é que você vai saber se você entendeu mesmo? A ponto de acertar as questões? É impraticável que vocês não façam exercício depois de terminar a aula. Essa é a verificação do aprendizado de vocês. É fazer o exercício depois da aula, tá? Então, se eu estudei todo o PDF, se eu estudei o livro e fiz exercício no final daquele assunto e eu tirei 40%, 50%, eu não entendi aquele assunto. Eu acabei de estudar, acabei de ver tudo e fiz 50% de acertos, eu não entendi aquilo. Ou o meu material está insuficiente. Então, essa é a forma de vocês checarem, tá? Então, a regra para mim, minha experiência e dos alunos, e até teve aluno aqui pra cima falando que foi exatamente isso que aconteceu, né? Vinha pela videoaula, percebeu que estava perdendo tempo. Se você é iniciante e você consegue compreender, vá para o PDF. Vá para o PDF. Outro momento que você pode ir para o PDF, se você está, vamos supor, que você já esteja estudando aqui pela videoaula. Nossa, se já estou na aula 5 do meu curso pela videoaula. Ok, tenta agora na aula 6 entender pelo PDF. Se você achar que você conseguiu entender pelo PDF, maravilha. Continua da aula 6 em diante pelo PDF. Tá? Então esse também é o momento de migrar. Lembra que eu falei, não é porque você começou pela videoaula que vai até o fim pela videoaula. Tem matéria que pode ser que sim. Raciocínio lógico, na maioria das vezes, os alunos vão até o fim na videoaula.
matemática financeira, os alunos vão do início até o fim da videoaula. É isso que eles vão fazer. Por quê? Porque é difícil mesmo de entender pelo material escrito, concordo, tá? Beleza. Sim, qual que é o outro momento que eu vou pro PDF? Quando eu já estudei, muitas pessoas aqui, ó, começaram a estudar e pararam, né? Ah, sim, eu comecei a estudar tem uns 5 anos mais ou menos e parei. Quando você já estudou e seu material está muito desatualizado, você já viu a videoaula, mas viu a videoaula lá atrás, seu material está muito desatualizado, é o momento de você pegar aquela matéria pelo PDF, porque você já viu aquilo uma vez. Então agora é a hora de você dar a chance de pegar isso pelo PDF, tá? Beleza, sim. Livros. Quando que eu devo ir para livros? Eu vejo duas principais situações. Duas. Se você vai fazer concursos jurídicos, ou seja, de carreiras jurídicas, promotor, juiz, delegado, defensor, procurador, concurso de cartório, tá? Eu vejo que livros são muito válidos nesse sentido. E também, igual eu falei no início, quando você vai estudar para carreiras específicas, psicologia, administração. Se você vai fazer concurso da área de administração para quem é formado em administração, é muito interessante que você pegue seus livros de faculdade para você poder incrementar isso na base, tá? Então, psicólogos, pessoal da administração, o próprio enfermagem em si vai ter que consultar algumas coisas nos livros, tá? Então, quando você estuda para carreiras específicas, o livro também ele é um bom complemento do material. Pode até começar pelo PDF, mas pode ser que daqui a pouco você vai sentir falta e vai ter que partir para o livro, tá? E aquele vademecum que você mostrou, vamos voltar ali aqui, ó. E esse vademecum que você mostrou, que é o compilado de leis, que desde que você mostrou, eu fiquei morrendo de medo de ter que estudar isso aí. Eu tô torcendo para ser a pessoa que você falou que não vai ter que estudar vademecum. Quem, pelo amor de Deus, tem que pegar esse livro? Primeiro, pessoal, vademecum é a 8ª maravilha do mundo. Vamos desmistificar essa questão de que o vademecum é ruim. Por quê? Você não tem que estudar o vademecum inteiro. Você vai estudar algumas leis que estão no vademecum. Isso facilita, porque todas as leis estão num lugar só. Você não precisa ficar imprimindo lei aqui, imprimindo lei ali, imprimindo lei acolá, tá? Então, mesmo os alunos que têm poucas leis no edital, às vezes eles gostam de estudar pro vademecum. Por quê? Porque tá mais organizado, todas as leis estão ali. Todas as leis estão ali, eles não precisam ficar procurando em outros lugares, tá? Mas quem que eu indico? Quem que você indica estudar pelo vademecum? Se no seu concurso, 60%, 70% do seu edital vai ser sobre matérias de lei. Vão ser sobre matérias de lei. Então, vamos supor, estou fazendo um concurso de tribunais, para analista, por exemplo, até para técnico. Se eu estou fazendo carreiras jurídicas, é muita lei. Então, nesse caso, eu recomendo que você estude pelo vademecum. Por quê? Se é obrigatório? Não. É para quê? É para facilitar a organização do seu material, tá? Então, ó, alguém falou aqui, ó, a Célia falou aqui, eu prefiro baixar no Planalto e jogar tudo no Word, não tem problema. Ela prefere fazer isso. Mas se eu quero comprar um lugar que estão todas as leis, como que eu faço para comprar esse lugar que estão todas as leis que eu preciso? O vademecum, tá? Então, é isso. Beleza, videoaula. Eu já entendi que eu devo tentar ir pelo PDF primeiro. E depois que eu tentei ir pelo PDF, eu vou tentar ver a videoaula se realmente não foi suficiente para mim. E como que eu estudo pela videoaula? Como que eu devo estudar pela videoaula? O professor tá falando na minha frente, num cursinho presencial, num cursinho online. O que que eu faço? Como que eu estudo pela videoaula? E aí a gente tem dois estudos diferentes. A gente tem o estudo passivo e o estudo ativo. O que que é o estudo passivo? É quando o conhecimento só entra. O conhecimento só entra, mas você não registra o que está entrando. Só entra. Literalmente é uma atitude passiva. Eu estou só escutando, mas eu não estou registrando o que está entrando, tá? Então guarde que estudo passivo é isso. É quando está só entrando, mas eu não estou fazendo nada ativamente para registrar, para memorizar aquilo, para poder reforçar aquele conhecimento. Então isso é um estudo passivo. O que é o estudo ativo da videoaula? É quando aquele conhecimento entra, mas eu estou fazendo alguns registros para poder marcar aquele conhecimento. Tá? Eu tô vendo aqui que a Thaís está perguntando como revisar. A gente vai falar disso no desafio na semana que vem. Tá? No desafio a gente vai falar tudo do zero ao avançado, não se preocupem com isso. Hoje a gente vai aprender sobre materiais. Então, estudo ativo e passivo. Como que eu estudo ativamente pela videoaula? Tem duas formas principais. A primeira é você ir assistindo a videoaula e anotando. E aí, o que eu recomendo? Que não fique parando muito a videoaula, senão uma aula de 30 minutos vai durar 2 horas, porque você parou muito, tá? Isso é o que eu recomendo, que você não pare tanto a videoaula. E
A segunda forma que você pode estudar de forma ativa é quando já tem um material complementar da videoaula. Essa é a melhor forma. Às vezes vocês estão no cursinho que tem um material complementar da videoaula, tem um tanto de slide, ou tem a degravação da videoaula, que é a videoaula digitada. O que você faz? Você imprime aquilo, ou usa no computador mesmo. E aí você faz as suas anotações em cima daquilo, com base naquilo, porque te ajuda. Aquele material já tá organizado, aquele material já está escrito, você não precisa escrever de novo. Ah, não, sim, mas eu gosto de eu mesmo escrever. Olha o perfeccionismo de novo te atrasando, que é a coisa que mais atrasa. Para ser objetivo no seu tempo, pega aquele material e escreve por cima. Se tem slide, então melhor ainda, tá? Por quê? O material que a gente vê da videoaula, ele não é, na verdade, na maioria das vezes, o material central que você vai usar para sua aprovação. Você pode até fazer um caderno perfeito da videoaula, mas sabe como que esse caderno vai ficar perfeito mesmo? Quando você começar a complementar com o que está caindo nas questões. Então, às vezes, a gente está achando que a gente está estudando a videoaula, eu passo 2 horas escrevendo uma videoaula. Nossa, tem uma aula de 40 minutos, eu passei 2 horas escrevendo tudo da videoaula. Mas você vai perceber que daquilo tudo que você escreveu, 20%, 30% no máximo, serão as coisas que serão usadas para a sua prova. O resto você vai aprender enquanto você fizer exercícios. E conforme os exercícios vão caindo, você vai anotando isso, tá? Esse é o estudo ativo. Beleza. Um erro muito grande que vocês cometem aqui. Achar que aquela videoaula vai ser a aula da sua aprovação. Nós falamos isso na aula de produtividade na segunda-feira. Eu acho que essa videoaula aqui é a videoaula que vai cair na minha prova. E o professor fala assim, anota isso porque vai cair na prova. O professor ameaça. Anota isso porque vai cair na prova. Ele faz essa ameaça com vocês. Então, o grande erro é ficar pegado demais naquela videoaula. Achar que eu tenho que anotar tudo daquela videoaula, cada vírgula, cada letra, cada palavra, porque se eu não anotar, eu não vou passar na prova. Esse é um grande erro. Não é com base no que você anotar que você vai passar na prova. Aquilo vai te ajudar, aquilo vai te dar uma base. Por isso que a gente chama de material base, tá? O que você vai anotar e que vai te fazer ser aprovado é o que está vindo caindo nas questões, o que está vindo caindo na prova. Então, é um erro muito grande ficar pegado, como se aquela videoaula fosse a representação na Terra da sua aprovação. Não é isso. A sua aprovação ela vai vir da sua evolução. E não da vez que você viu a videoaula pela primeira vez. Viu a videoaula pela primeira vez é literalmente uma base só. O resto você vai complementar. E esses complementos são o que formam a sua aprovação. Não se iluda. Não se iluda. Outro erro. Maratonar a tarde inteira de videoaula. Nossa, sim, eu sei que eu não deveria fazer isso. Mas hoje eu termino aquela matéria de português. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar de manhã até a noite assistindo todas as aulas de português. Hoje eu termino português. Vou ficar muito orgulhoso de mim. Maratonar as videoaulas é a pior coisa que você pode fazer por você mesmo. Ai, sim, vai me dar uma sensação ótima, porque eu eliminei aquela matéria da minha vida. Você eliminou parcialmente aquela matéria da sua vida, mas você memorizou muito pouco daquela matéria para sua vida. Então não vai adiantar você ter eliminado essa matéria, porque você vai ter que voltar nela mais vezes, porque você memorizou pouco, tá? Uma das coisas principais do nosso ciclo de estudos é interromper as atividades repetitivas para a sua memorização. Ajudando vocês, eu vou falar disso na aula de sexta, mas ajudando vocês. A gente memoriza muito o início e o fim de um ciclo. O meio do ciclo, ele fica um pouco perdido no quesito memorização. Se você estudar o dia inteiro português, sabe o que você memorizou? O início do seu dia e o final do seu dia, quando você estava interrompendo o ciclo. Mas o meio do seu dia, a grande maioria ficou perdido, tá? Então, quando você começa a maratonar aquele tanto de aula, aquele tanto de matéria, você não está sendo produtivo. Pelo contrário, a sua produtividade já ficou para trás há muito tempo. Produtividade não é você terminar aquela matéria, isso não é produtividade. Simplesmente você terminou aquela matéria, mas não necessariamente você foi produtivo para o seu objetivo, que é passar no concurso público, porque a sua memorização não foi efetiva fazendo isso, tá? Então, um grande erro é você maratonar a tarde inteira de videoaula. Maratona La Casa de Papel, maratona Game of Thrones, eles foram feitos para isso. Videoaula, não, tá? Outra coisa, um grande erro, se eu vi o assunto pela videoaula, eu aprendi a matéria pela videoaula, mas agora eu quero aprender tudo de novo pelo PDF. Ah, quando o aluno chega pra mim e fala isso, que ele tá vendo pela segunda vez pelo PDF, eu quero atravessar a tela e segurar pelo pescoço. Porque se você já viu pela videoaula, você não vai para o PDF, você vai para os exercícios. E com base nos exercícios, você vai complementando o material que você fez pela videoaula. Isso de primeiro eu vou para a videoaula, depois eu vou para o PDF, depois... Não é assim que funciona. Se você já fez um material de revisão, ou seja, enquanto você estava assistindo a videoaula, você já construiu o material que você vai revisar, você não vai passar para o PDF de novo. Você vai para o exercício.
e com base no exercício você vai complementando esse material de revisão, tá? Então, se não é porque eu passei pela videoaula no assunto todo que eu tenho que voltar e passar pelo PDF, não, passou pela videoaula, acabou. Tchau, beijo, me liga. Vai complementar esse material da videoaula com os exercícios, tá? Em alguns raríssimos assuntos vai ser interessante que você volte pelo PDF, mas isso não é a regra, é raro. Se você adotar como regra, ver tudo pela videoaula e ver tudo pelo PDF, a sua aprovação vai demorar 100 anos, praticamente. Por quê? Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É muita coisa para ver. As videoaulas são muito grandes, os PDFs são muito intensos. Se você for fazer os dois de tudo, não vai dar tempo. Vai por mim, não vai dar tempo, tá? Quem tá cometendo um desses erros aqui, fala pra mim, só pra eu saber. Deixa eu olhar alguns comentários aqui. Toda videoaula eu não conseguia nunca avançar nas videoaulas. Essa dica de anotar o erro das questões foi show. Tem muitos comentários aqui. Quem maratonar a série não vai passar. Tem um momento de tudo, pessoal. Tem um momento de lazer, tem um momento de maratonar a série. Tem um momento de tudo, tá? PDF e livro. Vamos lá, Si. Qual que é a forma ideal de estudar um PDF? Primeiro de tudo, a melhor dica que eu vou dar pra vocês. Melhor dica. Façam um mapeamento visual. O nosso cérebro ele reconhece muito pelo campo de visão. Então, em vez de você começar um PDF, e aqui tudo que eu falar pro PDF vai servir pro livro, que é o que eu chamei de doutrina no início da aula, tá? Então, é muito importante que para sua memorização você faça um mapeamento visual antes. E o que é um mapeamento visual? Você vai abrir o PDF ou abrir o livro e você vai passar as primeiras páginas ali que você vai estudar, prestando atenção em uma coisa. Prestando atenção nos tópicos em negrito, prestando atenção nos quadros que vão ser colocados ali, prestando atenção nos subtópicos das matérias, nos exemplos, por mais que você não esteja entendendo, mas você já está fazendo uma antecipação do que vai vir. E na hora que eu faço para o meu cérebro uma antecipação do que vai vir, ele já se antena para receber aquela matéria que você vai colocar. É diferente de você sentar na sua bancada e começar da primeira linha do PDF, começar da primeira linha do livro. Então faça um mapeamento visual, vai ver como que isso vai te ajudar muito mais na sua memorização do que quando antes você não fazia, tá? Beleza. Primeiro erro, parar de ler o PDF e ir para a videoaula porque eu acho que eu leio devagar. Pessoal, vocês não leem devagar, qualquer um, todo mundo que tá nessa aula aqui, nenhum de vocês lê devagar. Sabe como vocês leem? Na velocidade de leitura que vocês têm, ponto e acabou. A gente tem que parar com esse juízo de valor, de eu leio devagar, de eu leio rápido, de fulano lê mais rápido que eu. Não importa como você lê, essa é a forma que você lê hoje. O que você vai tentar, à medida do tempo? Ler cada vez mais rápido. Significa que hoje você lê devagar? Não, hoje você lê da forma que você lê. Não importa se vocês falam, nossa, realmente, aqui vou pegar aqui uma pessoa, nossa, realmente, a Eliana falou aqui, ó, tem um problema com resumos. Nossa, Eli, vou te usar de exemplo, tá? Não é nada pessoal. Nossa, Eli, realmente, eu tô analisando aqui a sua leitura, você lê devagar. O que vai adiantar eu falar isso pra ela se é a capacidade de leitura que ela tem? O que vai adiantar você ficar falando pra você que tem alguma coisa errada porque você lê devagar demais se é a capacidade de leitura que você tem no momento? Então não é que eu leio devagar, que fulano errado. Não, você lê com a velocidade que você tem. Ponto e acabou. Não tem juízo de valor nisso. O que é que você vai fazer para começar a ler mais rápido a partir de agora? Começa a ter uma visão mais ativa de como você pode melhorar, de como você pode se distrair menos durante a leitura. Beleza. Mas eu não vou largar o PDF porque eu acho que eu tô lendo demais e vou pra videoaula. Às vezes vocês ficam mudando muito de material. Ah, fui pra videoaula, não funcionou. Ah, fui pro PDF, não funcionou. Agora eu vou pegar outro professor. Você tá procrastinando. Porque aquele professor não foi legal, a aula foi chata. Às vezes vai ser chato mesmo, às vezes a matéria é chata mesmo, você vai ter que vencer essa matéria. Lembra que eu falei? A diferença de você, falei isso na segunda-feira. A diferença de você para a pessoa que é disciplinada é que a pessoa disciplinada já venceu o pior. E às vezes você está evitando de vencer o pior. Nossa, professor que não foi com a cara dele. Que não foi com a cara dele. Se ele explicou de uma forma que você entendeu, mesmo que não tenha sido agradável, você não importa com a cara de quem você foi. O que importa é que você aprendeu aquilo. Então eu troco de professor, eu troco de material, fico procurando subterfúgios para poder de fato começar a estudar. Não, você já tem o que você precisa à sua disposição. Mesmo que você não tenha material, mesmo que você não tenha dinheiro para entrar num cursinho, você já tem o que você precisa à sua disposição com materiais gratuitos. O que você não sabe ainda é como achar isso e como organizar. Mas não está na hora de ficar trocando. Se você já achou, você achou. A forma de procrastinar ativamente, lembra do que eu falei? Desculpas que a gente arruma o tempo todo e coloca a culpa em todo mundo, tá? Então, beleza. Um erro muito grande ao estudar o PDF. Quando vocês fazem um resumo do PDF, e o resumo do PDF, milagrosamente, não sei como, Senhor Jesus dos estudos, o resumo consegue ser maior do que o próprio PDF.
e do que o livro. Às vezes o aluno estuda pelo livro, tem 30 páginas aquele capítulo. O resumo dele deu 45 páginas. Não sei como conseguiu, mas o resumo conseguiu dar 45 páginas. Esse é um grande erro. E aqui vai uma dica especial para você. Se você está estudando por material escrito e acha que está demorando demais, que os seus resumos estão ficando longos demais, o que é que você tem que fazer? Não resumir. Anota isso. Se você acha que o seu resumo está extenso demais, que você praticamente está dando aula igual o professor, tem aluno que termina o curso e fala, eu posso imprimir o seu caderno e publicar, porque é um livro. Tá perfeito esse resumo, tá completo, não tem palavras-chave, as frases são todas inteiristas. Para um livro de biblioteca, ele está perfeito. Para passar no concurso público, zero, nota zero. Te atrasou em 100, 200, 300%. Não sei quantas pessoas passaram na sua frente enquanto você demorava para fazer esse resumo. Então, se você não consegue saber o que escrever um resumo, se você não consegue saber escolher o que escrever um resumo, você não resume. Você vai usar os grifos. Ah, mas com grifo eu não memorizo. Não tem problema. Nas revisões você volta, relê os seus grifos. Mais pra frente, quando você estiver avançado, você escreve um pouco mais acima dos seus grifos. Não tem problema. Mas se você não entende ainda o que é importante e tá tudo certo, você tá começando a matéria agora. Como que você vai saber o que é importante? Não sabe mesmo. Poxa, se eu estiver estudando hoje, deixa eu falar uma matéria aqui que eu não tenho o menor conhecimento, tecnologia da informação. Se eu estiver estudando hoje tecnologia da informação e eu precisar resumir, eu não faço ideia de como eu vou resumir aquilo, porque eu não sei o que é importante. Eu não sei o que cai na prova. Eu não sei o que cai na prova. Como que eu vou resumir e eu vou deixar uma informação de fora se eu não sei o que cai na prova? Essa insegurança vai me gerar ansiedade. Que eu vou falar o quê? Meu Deus, eu não quero mais esse material. Meu Deus, eu tô muito inseguro, porque se eu não colocar isso e cair, eu vou ser reprovado. Isso vai me gerar ansiedade. Então, se eu não sei o que resumir, se eu não tenho esse material, eu não vou resumir. Eu vou grifar. E mais, eu vou grifar lápis. Porque os meus grifos vão ser muito básicos. Nossa, se eu percebi que quando eu estava começando, eu grifei um conceito tão bobo, mas tão bobo que esse conceito nunca nem ia cair na prova, de tão bobo que era. Mas como era novo pra mim, aquilo parecia incrível. Nossa, aquela forma que escreveram ali, eu achei que aquilo era demais. Então, grifa lápis. Conforme você for revisando, você vai melhorando os seus grifos, você vai escrevendo acima dos grifos, não importa. Mas se você ainda não tem maturidade para resumir, não resuma, porque isso te atrasa. Ah, sim, mas eu só aprendo escrevendo. Aí começa. Primeiro a gente tem os evangelistas da videoaula. Eu só aprendo com a videoaula. Depois a gente tem os evangelistas do resumo, mas eu só aprendo escrevendo. E eu vou falar de novo e fazer um novo convite para você de novo. Eu tô aqui não é só para você ser aprovado, é para você ser aprovado mais rápido. Se você quiser escrever tudo e fazer um resumo de tudo pronto para publicar no livro, você pode fazer. Mas você vai demorar muito mais para passar. A sua retenção, quando você não escreve, quando você grifa, vai ser muito menor. Eu te falo, a sua memorização vai ser pior. Aí sim, mesmo assim você está falando para não resumir? Mesmo assim. Por quê? Porque a gente vai rebater essa memorização nas revisões. Quando você não resume, o que você ganha? Velocidade. E quando você ganha velocidade, significa que você vai voltar naquela aula mais rápido para revisar. Às vezes, chega um aluno na ação aprovada que ele está resumindo tudo, ele não conseguiu sair da aula 1 ainda. Tem 4 meses que ele está estudando, não conseguiu sair da aula 1 em 3 matérias ainda. Como que ele vai revisar? Ele não conseguiu terminar a aula ainda. Não dá tempo dele revisar. Agora, se eu ganhasse na velocidade, se ele grifasse, já tinha dado tempo dele revisar, e dele complementar aqueles grifos, e dele escrever aqueles grifos. Então, entenda, mais do que nunca, né? Cada vez eu sempre falo isso, o estudo para concurso, ele é rítmico. Se você ficar muito parado em uma atividade, está errado. É um ritmo, é um ciclo. As coisas andam. Não precisa andar correndo para você fazer mal feito, mas as coisas andam. Então, se você está muito devagar naquilo, está errado. Não é para você parar tanto tempo naquele tópico. Tá? Então, se você não sabe resumir, não resume. Estou te liberando. Ah, vou memorizar menos? Vai. Fica tranquilo, você vai memorizar menos. Mas depois a gente vai recuperar isso na revisão, tá? Se posso confiar em gênero, número e grau. Se der errado o que você fizer aqui, você venha nas minhas costas e fale para mim. Beleza? Tá. Em relação, vocês estão falando muito aí, ó, em relação a materiais. Se eu imprimo, se eu não imprimo, se eu escrevo à mão, se eu digito, né? Essa é uma dúvida muito grande. Já foi comprovado que o material, quando ele é escrito, ele tem mais retenção, tá? Do que no computador. Inclusive porque é mais palpável, é mais concreto. Tem pesquisas científicas nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, a gente tem toda uma questão de gastos, de imprimir todos os materiais, de prejuízo com a natureza também de imprimir todos os materiais e de estocar mesmo esses materiais, né? Vai passando o tempo, vai ficando um tanto de folha empoeirando e etc. Então, assim, o que eu vejo? O computador, ele é mais didático, às vezes ele é mais rápido.
tá? Mas o material escrito, às vezes, você se sente mais confortável. É uma questão pessoal. Ninguém vai deixar de passar no concurso público porque escolheu o computador ou o tablet em vez de um caderno, ou vice-versa. Ninguém vai deixar de passar por causa disso, tá? E ninguém vai deixar de passar também porque, em vez de fazer um resumo no computador, fez escrevendo, ou vice-versa. Não é isso que vai demandar e que vai mandar aqui, de fato, tá? O que eu quero que vocês entendam sobre material. O material, ele precisa servir para a sua base. Essa é a principal lição que eu quero deixar para vocês. O material, ele precisa servir para a sua base. O que é isso? O material, ele não é ligado direto à sua aprovação. Ele não é uma representação da sua aprovação. Você está estudando um PDF, está estudando uma videoaula, eles vão formar a sua base. Mas isso daqui não é suficiente para você ser aprovado. Não é. Isso aqui tem que ser complementado com a sua experiência. E que experiência que é essa? Exercícios, erro de questão, vi como que caiu na prova, vi a pegadinha que eu tô caindo. Isso você vai complementando todo o seu material, tá? Então essa ideia de que a minha aprovação vai vir do PDF, a minha aprovação vai vir da videoaula, não vai. Isso tudo é um material base. De onde que vem a sua aprovação? Da complementação do seu material de revisão. E por que eu estou te falando isso? Você assistir a uma videoaula, ou você passar pelo PDF de forma totalmente passiva, ou seja, sem construir o que eu chamo de MR, que é o seu material de revisão, você não vai ter onde colocar essa experiência, colocar essa complementação. Porque se eu estudei um PDF hoje de 120 páginas, por exemplo, se eu te falar assim, olha, revisa essa aula aqui daqui a 7 dias, por exemplo, sabe o que você vai ter que fazer? Ler tudo de novo. Todas as páginas de novo. Por quê? Porque você, com base no seu material base, você não construiu o seu material de revisão. O seu material base é grandão, é a videoaula, é o livro, é o PDF. Desse material base, você vai construindo o menor, que é o seu material de revisão. Então, esse material aqui você vai usar para revisar, você não pega mais nesse material aqui. Esse material te serviu para dar a base. Beijo, me liga, agradeço, tchau. Você não vai ver aquela videoaula 2 vezes, 3 vezes, aquele PDF 5 vezes, não. Eu vi aquilo, eu passei aquilo para o meu material de revisão, agora quem eu amo é o meu material de revisão. E agora, o que eu faço com esse material de revisão? Ele é eterno? Não. Com esse material de revisão, eu vou complementando as experiências que eu vou tendo. É isso que forma a minha aprovação. A minha aprovação não é o meu material base. É o material de revisão que eu faço com base no material base e o quanto eu complemento esse material de revisão com os meus erros, com as novidades que estão caindo, com as questões do concurso. É isso que vai me evoluindo cada vez mais para eu ser aprovado. Por quê? Os erros que eu cometo hoje como iniciante são erros diferentes dos erros que eu cometo com avançado. Se eu te falar para fazer um material base hoje, um material de revisão hoje do seu material base, vai ser um material de revisão de iniciante. Se esse material não muda, você não vai se tornar avançado, porque aqui você já está cometendo outros erros. Então, o seu material que você fez de revisão, ele é orgânico. Lembra do que eu falei? Estudo para concurso público é rítmico. Isso daqui não tem que ser o mesmo material até a sua aprovação. Você já mexeu muito nisso daqui. Ai, sim, mas meu resumo tá lindo. Letras garrafais, bordas roxas, centros rosas. Eu não quero mexer no meu material de revisão, então você não vai passar tão cedo. Porque o seu material de revisão ele foi feito para evoluir junto com você. Tem coisas no seu material de revisão que você vai ter que retirar. Ah, se detesto ter que passar corretivo, corta, dá um jeito, pinta de outra cor. Mas alguns conceitos no seu material de revisão estão te atrasando depois que você é avançado. Você não precisa ficar lendo aquilo em toda revisão. Aquilo tem que mudar com você. Se você não faz o seu material de revisão material orgânico, você está perdendo tempo. Você está lendo coisas que não precisa ler mais. E você está deixando de colocar coisas que hoje em dia você precisa. Então, o tempo todo, você está evoluindo no estudo para concurso público. E o seu material tem que evoluir junto com você, tá? Então, as dicas sobre material que a gente falou hoje, quando estudar o PDF, quando estudar a videoaula, quando que eu escolho cada um, e aí você vai saber com base na sua matéria. Por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, vou pegar o Ricardo, por exemplo. Tá, o Ricardo é PF 2022, provavelmente que é Carreiras Policiais, Polícia Federal. Então, vamos supor que o Ricardo, com base em tudo que eu falei, ele identificou que Polícia Federal, por exemplo, tá? Informática, na parte de informática, cai muito mais tecnologia da informação do que informática base. E aí ele vai tentar estudar aquela tecnologia da informação pelo PDF. Ele não vai conseguir. Então, com base nessa aula, ele já sabe que ele vai literalmente pegar muito mais a videoaula de tecnologia da informação do que o PDF. Beleza, o que ele aprendeu? Que ele vai pegar aquela videoaula e dessa videoaula ele vai construir um material de revisão.
Se essa videoaula tiver um slide, tiver uma degravação, tiver qualquer coisa que facilite para ele vai pegar esse material que já está pré-organizado e ele vai complementar esse material. Beleza? Beleza. Agora, vamos supor aqui que a Aline falou, por exemplo, que está começando do zero, tá? Vamos supor que a Aline aqui está começando do zero, vai ajudar para tribunais, tá? A Aline vai estudar para tribunais, vamos supor que a Aline é formada em Direito. A Aline não tem tanta dificuldade para poder entender. A Aline vai estudar Direito Constitucional. A Aline precisa ir para a videoaula? Não. A Aline é formada em Direito. A Aline provavelmente não vai ter dificuldade no PDF. O que a Aline faz? A Aline começa pelo PDF. E a Aline vai estudar aquele PDF de qualquer jeito, só lendo? Não. Com base naquele PDF, ela vai formando o material de revisão dela. Com grifos, com anotações específicas, com resumos mais curtos. Não importa, mas com base naquilo, ela vai formando o material de revisão, tá? Então você não tem um material que é o material que você ama. Você não é a pessoa que vai estudar só pela videoaula. Isso vai depender do seu nível em cada matéria. Então tem matéria que você vai estudar pela videoaula. Tem matéria que você vai estudar pelo PDF. Por exemplo, o Alceu, eu acho, não lembro o nome. Falou que está estudando para magistratura, por exemplo. Pode ser que constitucional vai estudar pelo livro. Mas pode ser que na hora de magistratura, por exemplo, direito empresarial, vai ser muito mais fácil a absorção pela videoaula. E tá tudo bem. Naquele momento ele escolheu a videoaula, naquele momento ele escolheu o livro, tá? Eu não tenho material ideal. Você tem o material ideal para você naquele concurso. A Carla falou aí, INSS. Muitas pessoas aqui querem estudar para o INSS, que não são formadas em direito. Uma das principais matérias do INSS é Seguridade Social. Você vai aprender sobre Previdência, vai aprender sobre Seguridade, vai aprender várias coisas do direito previdenciário. Se você não é da área do direito, você vai ter muita resistência em aprender isso. Então, grande parte das pessoas que estão estudando para o INSS e não são formadas em direito, elas vão escolher a videoaula como material base. Por quê? Porque elas não vão conseguir entender naquele momento com o PDF. Tá tudo bem, se é pior por isso? Não, naquele momento a videoaula foi melhor para você. Ah, mas eu queria já entender pelo PDF, porque você falou que o PDF é melhor. Tá bom, mas nesse momento você não entende ainda. Então lembra que eu falei que estudar para um concurso não pode ser um pensamento ansiogênico? Não é o que eu queria que fosse, não é como eu gostaria que fosse, é como realmente é. Então se nesse momento realmente é difícil para você de estudar pelo INSS, pelo PDF, você vai passar pela videoaula. E com base nisso você vai fazer a sua vida. Tá? Então é bem isso que eu queria. Ok? Eu vi aqui algumas pessoas falando que estão esperando o mapa mental da primeira live. Eu não decidi ainda se eu vou liberar esse mapa mental, tá? Eu não decidi ainda se eu vou liberar esse mapa mental. Vamos fazer o seguinte, inclusive. Deixa eu pegar aqui uma frase. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, essa frase que eu coloquei aqui, olha. Se você não sabe fazer resumo, não resuma, tá? Se você não sabe fazer resumo, não resuma. Eu vou colocar essa frase. Calma que vocês são meio nascidos de 6 meses, vocês são meio ansiosos. Eu vou pegar essa frase, se você não sabe fazer resumo, não resuma, e eu vou postar no feed, com uma tela branca. Todas as pessoas que comentarem lá vão ganhar o mapa mental da primeira live. Todas as pessoas que comentarem. Mas não é para comentar qualquer coisa, não. Vamos colocar uma coisa que as pessoas que não estão na live não vão entender. Por exemplo, vamos colocar um símbolo de uma... Ai, que símbolo que tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo ter meus emojis aqui, olha. Vamos colocar um símbolo para as pessoas que não estão na live e não entenderem. Eu ia falar uma berinjela, mas eu acho que não tem berinjela nesses emojis aqui. Deixa eu ver aqui que símbolo que tem aqui nisso daqui. Vamos colocar uma cereja. Vamos colocar uma cereja. Então, todo mundo que comentar uma cereja no post que eu fizer, se você não sabe resumir, não resuma, vai receber um mapa mental da primeira aula, da aula de segunda-feira, tá? Não explica o que é a cereja. Ninguém pode explicar o que é a cereja. Todo mundo vai comentar a cereja. E aí, quem não entendeu, não tá participando da aula, não vai entender, tá? Beleza, pessoal. Então, eu vou postar e vocês vão comentar uma cereja. Fizeram até hashtag já aqui, ó, de mapa mental da primeira live. Na sexta-feira, pessoal, 8 horas da noite, tô competindo com o barzinho. Que bom que vocês estão aqui. Cara, muita gente aqui, que legal. Tô feliz com o compromisso de vocês. É isso que já coloca vocês, de fato, à frente das outras pessoas. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha, são 9h05 da noite, vocês estão aqui até agora me escutando falar sobre material de estudos, tá? Então não tenha dúvida que vocês já estão muito à frente disso. Na sexta-feira, eu vou falar sobre matérias. Quantas horas você tem que colocar para cada matéria? Quantas matérias você vai estudar no seu dia? A gente já vai começar a entender sobre o seu ciclo de estudos. Por quê? No desafio ao ser concursado, que vai ser de segunda a quinta da semana que vem, a gente vai arrematar isso. Eu falei, e falei isso nos anúncios e falo para vocês. Quando eu apareço aqui para entrar online, não vai ser para perder o seu tempo. Nunca vai ser para perder o seu tempo. É para fazer valer isso. Então, quero que vocês saiam com um aprendizado realmente real daqui. Não é para encher linguiça, tá? Então, na sexta-feira nós vamos falar sobre matérias. E depois, na semana que vem, a gente vai arrematar tudo com o desafio você concursado, que vai ser incrível. Se você já aprendeu muito na aula de segunda e na aula de hoje, você não imagina o que vai ser
o desafio Vou Ser Concursado. Você não imagina o que vai ser, tá? Então, tô vendo várias cerejinhas aqui. Que lindo que ficou esse negócio cheio de cereja. Gente, adorei essa cereja. Eu vou postar o post no feed, tá? Não é aqui na aula. Eu vou postar o post no feed. Vou colocar a frase. Se você não sabe fazer resumo, não resuma. E vocês vão comentar a cereja lá. Todo mundo que comentar a cereja vai receber o mapa mental da primeira live, beleza? A gente se vê na sexta-feira, então. Pessoal, muito obrigada até aqui. Sexta-feira, aula sobre matérias. Um beijo, beijo, beijo. E até sexta-feira. Tchau, tchau.